Bom dia a todos, ouvintes. Quero aqui agradecer a Deus, mais um dia de bate-papo com o Toninho Vieira. Agradecer também à Rádio Cubatão por essa oportunidade que está nos dando aí para a gente poder interagir com a população, pela comunidade, informações, receber perguntas. Acho que isso é importante para que nós possamos mostrar nossos trabalhos aí. Também eu quero agradecer aqui aos nossos parceiros que estão lá nas barracas na Avenida 9 de Abril. Nós temos duas lá, que tem os nossos parceiros lá. E também lá no Jardim Casqueiro. Acho que isso é fundamental, né? Mas o que mais estou muito grato por ele ter aceito estar vindo aqui hoje aqui, Berenildo, vice-presidente aqui do Sindicato dos Professores de Cubatão, conhecido como Berê. É um cara que eu conheci ele há pouco tempo. Conversamos algumas vezes, mas a gente vai se conhecendo dia a dia, né, Berê? Mas seja muito bem-vindo, fico muito grato pela sua presença aqui. Quero que você se sinta na sua casa aqui, hein, Berê? Fica muito à vontade aí, tá bom, cara? Ok, Toninho. Muito obrigado, primeiramente, pelo convite. Eu fui muito bem recebido aqui pelo pessoal da equipe, pelo pessoal da rádio. Estou aqui disponível para debater os assuntos que estão em pauta aí sobre a educação. Pô, e legal. Quero também parabenizar pela postura sua ontem na Câmara, aliás, a postura nos últimos dias sobre as questões da educação, especialmente ontem, pelo posicionamento diante dos vereadores. E também quero falar que o vereador Rafael Tucla se posicionou muito bem, porque percebeu que a atuação dele vinha contra os princípios do partido do qual ele é filiado, e representa. E eu acho que ele se posicionou muito bem ontem e espero que ele continue seguindo essa linha, defendendo os trabalhadores municipais aqui de Cubatão. Sem dúvida, Berê, nós vamos falar muito sobre isso aí, eu acho importante você estar falando, eu que agradeço. Para mim é uma honra estar representando os funcionários públicos, representando os professores, porque educação não é brincadeira, educação é muito sério e eu tenho que tratar isso com seriedade, né? Agradeço também ao vereador Rafael por ele ter se posicionado daquela forma, também meus pares lá, os outros vereadores não se posicionaram, mas são meus amigos, são meus parceiros aí, que eu respeito muito, né? Cada um tem seu posicionamento, eu não posso estar julgando os meus pares lá, que são meus amigos aí. Berê, quero aqui aproveitar, ontem você esteve lá na Câmara Municipal falando muito, né, utilizando aquela tribuna popular que nós temos, né? Sim. 2 vezes durante a semana, e você falou de vários assuntos relacionados à educação do município, ao magistério. Eu gostaria muito que você falasse, uma das perguntas que eu quero fazer para você, para iniciarmos, para que a população entenda como está a situação hoje dos funcionários públicos em relação à educação. A minha primeira pergunta é sobre aquele decreto que foi colocado agora no início do ano, foi dia 17/12/2017, não é isso? Uhum. Isso. Eu gostaria de saber de você, né, como é que vocês trataram, vocês como sindicato trataram, referente o não pagamento da forma completa no mês de dezembro. Porque eles publicaram o dia 17 de dezembro, na verdade, e deveriam descontar de você, na verdade, até o dia 17. Do 17 para frente é uma outra questão. E eles descontaram totalmente de vocês o mês todo, como tivesse o decreto cair dia 1º de dezembro. Isso é um erro grave, né? Do poder público, né? É uma discussão que o sindicato atuou em cima disso aí, né? Então, na verdade, veja, só corrigir que foi 19 de dezembro 19? A publicação do decreto, né? Obrigado, Berê. Só isso, mas isso também não é nada grave, né? O que ocorre é o seguinte, primeiramente que os decretos, eles na verdade modificam o teor da lei. Esse é o grande problema apontado pelo sindicato, né? E essa é uma das argumentações dos advogados no processo que foi feito. Então eu quero, é bom esclarecer para a população que naquele momento o sindicato, junto com uma comissão, negociou com o secretário que aquele decreto, especialmente que trata das aulas de ampliação, né, que estão ali naquele livro chamado Atos, que tem uma lei. Aqui, né, Berê? Isso. Mostrar para a população aqui para ele. Esse é um livro, 22, isso, né? Essa publicação
tem a legislação até 2010. Exatamente. Né? Foi publicado na época que eu estava no conselho ainda, e a professora Nilza Bretas era presidente. Sim. Né? Então tem toda a legislação até esse período, inclusive a Lei 22 de 2004, que é a Lei do Magistério. Né? Então, num dos artigos, que é o 28, fala sobre a ampliação de jornada. Então, a população precisa entender o seguinte, que o professor, ele entra na educação com uma jornada específica, né? É o artigo 28, aí você vai ver da ampliação. Correto. Só não sei dizer a página agora, né? Não, já está aqui, Berê. Eu já estou estudando, viu, Berê? Está estudando muito bom. Estou estudando para aprender, para poder defender vocês na Câmara Municipal e para cobrar o governo também, viu? Faz bem. E quem tiver dúvida tá pode... Está aqui, ó, o artigo 29, né? 28, isso, 28 que e fala 29. sobre a ampliação, né? Tem o parágrafo 1º e 2º, não é isso? Isso. E tem o artigo 29 aqui, que é muito claro, né? Isso. Na verdade, né? Então, o 28, ele trata da ampliação de jornada. Então, o que é ampliação de jornada? As aulas que são livres, ou seja, não tem docente, né, são aulas livres, que ou o professor se aposentou, ou elas foram criadas porque a escola é nova, né? Elas ficam para o processo de atribuição, e aí os professores, dentro de uma escala, né, de acordo com o tempo de serviço, de acordo com a pontuação, esses professores têm o direito de ampliar do seu número mínimo de aulas, que no caso do professor de Educação Fundamental 2, né, que é do 6º ao 9º ano, esses professores têm o direito de ampliar até o limite de 200 aulas mensais. Correto. Tá? No mesmo artigo, né, diz o seguinte, que não tem prejuízo dos vencimentos, que carrega os vencimentos, né? Ou seja, as vantagens individuais. Por quê? A cada ano trabalhado, a lei diz que nós temos direito a 1%, que é um anuênio. Correto, né? correto. Então nós recebemos um anuênio. Também o professor, depois de 20 anos, ele tem direito à sexta parte. São as vantagens individuais. Ou seja, as pessoas, dentro do tempo de serviço, elas passam a ganhar um pouco mais. Isso é natural em qualquer lugar, em qualquer profissão, né? Qualquer ramo de atividade, as pessoas, com o tempo, na empresa, por isso que se tem plano de carreira, sim, né? Sim. Vale a pena permanecer e a pessoa ganha um pouco mais. É óbvio que quem está iniciando tem um salário um pouco menor, quem tem 10 anos está no intermediário, quem tem 20 já está num outro nível. E só isso. E também desse percentual se desconta, né, de acordo com a lei, se desconta a previdência e a assistência médica. Só que, na publicação do decreto, né, optou-se por não descontar nem a previdência nem a assistência médica, mas também não pagar as vantagens individuais. E isso se leva em conta, por exemplo, vale alimentação, né? Porque se tem uma quantidade a mais de trabalho, sim. também tem vale alimentação, vale transporte, porque a pessoa pode ampliar numa outra escola e teria que pegar a condução. Ou seja, a gente vai trabalhar mais, né, ganhando menos. Se cria uma categoria, uma forma de trabalho diferenciada, ou seja, eu não tenho isonomia na minha ampliação de jornada comigo mesmo. Quer dizer, é um fato curioso. Eu fiz uma brincadeira, eu não sei, os ouvintes sabem que a jabuticaba é uma fruta que só existe no Brasil, né? E que o que se fez aqui foi uma jabuticaba na educação. Né? Criaram algo que não existe em lugar nenhum. Todas as redes, né, inclusive o Estado, a rede estadual de São Paulo, reconhece qualquer jornada, além da jornada básica. Eles têm, no Estado de São Paulo, são 4 jornadas. Todas elas são reconhecidas. O que se contribui, né, a pessoa se aposenta. Se a pessoa contribuiu durante 25 anos ou 30 anos com uma jornada, ainda que não seja, inclusive os professores que não eram efetivos, que eram ACTs, hoje eles podem se aposentar, né, porque eles conseguiram ter estabilidade, e antes já conseguiam se aposentar, mas foi criado um instituto, né, então eles podem se aposentar. E tudo que eles contribuíram, mesmo nas jornadas suplementares, eles levam para a aposentadoria.
E aqui agora há o entendimento de que a pessoa que contribuiu por 200 horas não pode se aposentar, tem que se aposentar por 100, que é o regime do contrato. Ou seja, eu trabalho durante 20 anos, um professor trabalha durante 20, 25, 30 anos, contribuindo com 200 horas, e na hora de se aposentar, ele se aposenta pelas 100. Exatamente. Ô Berê, mas deixar bem claro para a população aqui, é um assunto muito sério, isso aí, não quis te interromper. Decreto não sobrepõe a lei. De forma alguma. Além desse decreto não ser discutido nem com vereadores, nem com funcionário público, nem técnicos da área da SEDUC, esse decreto foi imposto de uma forma arbitrária, do meu ponto de vista. Se eu estiver errado, o senhor me corrija aí. E digo mais, esse decreto, da forma que ele foi feito, como ele foi colocado para os professores, totalmente irregular, né? Isso. Totalmente irregular. Deixar bem claro para a população que decreto não sobrepõe a lei, que existe, e a hora ampliada é lei, está na lei municipal, na lei 22, também está na lei federal. Na lei federal também está lá falando sobre horas ampliadas. Isso, exatamente. Né? Acho que o Maico esteve aqui na rádio junto com a presidente do sindicato, a Nilza, e eles deixaram bem claro. E eu estou trazendo o Berê aqui hoje, pessoal, para deixar um pouco mais claro ainda, que o Berê esteve ontem na Câmara Municipal, apresentando para os vereadores e para a população essa discussão aí que afetará totalmente os professores. Não é isso, Berê? Exatamente. Isso prejudica. Primeiro, só para se ter uma ideia, o secretário de Educação, com todo respeito, nós temos um secretário de Educação que é o vice-prefeito e é secretário de Planejamento e parece que acumula mais uma outra pasta, mas o secretário ele não tem expertise para atuar nessa área da educação. Eu faço aqui a crítica, já fiz em diversos lugares. Posso, desculpa, eu já falei isso publicamente e vou falar agora novamente, Berê, te interromper. Eu não usaria nem a palavra expertise. Expertise eu acho que ele deve ter. Quero fazer uma correção. Ele não tem qualificação técnica, é um ponto de vista meu, para estar no local dele, onde ele está hoje. Ele é engenheiro. Ele não é um professor, ele não é formado em nada na área de educação, não conhece a problemática do magistério da cidade, do município, nem de outra cidade, né? Haja visto que eu já falei aqui novamente, a Lei 22 caiu nas mãos dele, até informações da própria presidente da Nilza, em janeiro, e até agora ele não deu um feedback que pelo menos desse uma lida na Lei 22. Né? Então, desculpa estar te interrompendo, eu acho que eu já até pedi para o prefeito a saída do secretário de Educação, já pedi para outros vereadores para que me junte a nós, para que não destrua a educação da nossa cidade. Isso está destruindo a cidade, a educação da cidade. Desculpa te interromper, mas está correto, porque veja, para lidar com uma pasta desse tipo, a pessoa precisa pelo menos ter conhecimento de gestão escolar, né? Tem gente formada em direito educacional, né? Tem gente formada que tem pós-graduação na área, existe mestrado em educação. Ou seja, tem muito campo, né? E essas pessoas estão preparadas para discutir projetos educacionais, para discutir modelo de educação, e essas são as pessoas qualificadas para gerir pastas de educação. Porque, veja, tem coisas aqui, por exemplo, quando se estabelece jornada, né? No caso de deixar 1/3 do tempo do professor livre, né, que é o tempo para corrigir prova, preparar trabalho, fazer HTPC. Está na lei. Está na lei também. Está na lei. Mas essa lei não é só uma lei municipal. Exatamente. Ela é uma lei federal. Foi tirada da lei federal e colocada aqui dentro. Isso, 11.738. É a jornada de trabalho, né? Isso. A jornada está bem escrita aqui, bem explicada, na verdade. Bem explicada. Tem um tempo livre, né? Isso foi uma conquista das gerações anteriores, porque era uma briga, né? O professor leva, além de trabalhar muitas vezes em 2 ou 3 períodos,
né? Ele leva trabalho para casa. Vocês podem ver, tem gente que tem professor na família que às vezes não consegue sair no final de semana porque fica corrigindo prova, corrigindo trabalho, preparando aula, né? Isso é muito comum. Quem tiver um amigo professor, um colega professor, vai ver que a vida dele não é fácil, não. Que deixa de viajar, deixa de fazer coisas com a família. Há uma incidência muito grande de profissionais da educação que acabam se separando, sobretudo as mulheres professoras, sim, porque elas não conseguem ter o convívio com os seus maridos, e isso gera um desgaste tão grande durante os anos que elas acabam perdendo a relação por conta de levarem muito trabalho para casa. Uma das consequências, né, desse desgaste é isso. Então, quando se trabalha a questão de ter um tempo livre, esse tempo inclusive remunerado, que foi conquistado na Lei 11.738 de 2008, né, é para que se consiga remunerar esse 1/3, né, garantir na jornada, tá? E que se garanta uma qualidade melhor de vida para o docente, tá certo? Isso foi adequado aqui através daquele decreto de 2009, se não me engano, né? E agora, quando se faz essa alteração, o governo simplesmente ignora, porque ele está pagando, na verdade, só 2/3. Correto, se eu queria te fazer essa pergunta agora. Ele está pagando 2/3, ou seja, eu trabalho 100%, mas eu recebo somente 2/3. Ele não está considerando. Isso leva à improbidade administrativa no entendimento de um leigo, que sou eu, que eu não entendo nada de direito, não tenho formação para isso, mas eu acho que isso poderia levar à improbidade administrativa porque fere uma lei federal. Sim, sim. Tá? Esse é o primeiro princípio. Sim. Depois, porque os recursos usados na educação, eles fazem parte da lei do Fundeb, né? Da 9394, que é uma lei federal também, entende? Então eu acho que fazer decreto mexendo em recursos que são federais, eu acho que é muito temerário, né? E eu acho que eles se arriscam demais. Então, também queria falar uma coisa que eu ontem expus. Só queria te interromper um minutinho, parece que tem uma pergunta aí, né, Edson? Tem sim, Toninho. Eu queria agradecer a enorme audiência aqui na nossa programação. Quero mandar um abraço para o seu Lindomar, também o Daniel na Vila Nova, o Mário Anísio, lá no Ponto do Espetão, também o sanfoneiro José Aderilton, todo mundo sintonizando aqui a Rádio Cubatão. E tem uma pergunta aqui, o senhor César Neves gostaria de saber o que os vereadores vão fazer sobre a redução de jornada dos professores. Eu gostaria de tentar responder. Na verdade, essa redução é ilegal, meu ponto de vista, que estão colocando através do decreto, porque para ele reduzir, para o que o governo reduza, uma excelente pergunta, né? Para que ele reduza, ele teria que alterar a lei, né? Teria que alterar a lei, ele não alterou a lei, ele fez um decreto erradamente. No meu ponto de vista, eu vou falar por mim, pelo Toninho Vieira, eu vou brigar muito por isso, para que isso não haja. Eles já estão tirando o salário, né, Benê, dos funcionários. Acho que janeiro e fevereiro não pagaram integral, tiraram 50% do educador da nossa cidade. Acho que até o vereador Rafael falou ontem na plenária, nós só somos o que somos porque nós estudamos, os professores educou a gente, né? Então essa ação aí do secretário de Educação, forçar a barra para tirar recurso, eu acho que essa é uma economicidade muito, muito barata. A educação tem que ser investida, né, Benê? Eu até, uma das perguntas que eu vou fazer no final, qual é o posicionamento do sindicato em relação a isso aí, porque eu, como vereador, tomarei minhas providências também junto ao meu jurídico, né, no sentido de que saber a veracidade, o que está certo, o que está errado, de tudo isso que está acontecendo na educação, Iberê. Esse é um posicionamento meu, estou respondendo ao ouvinte aí, agradeço pela pergunta, mas eu tenho que responder pelo Toninho Vieira. Eu não posso falar pela Câmara Municipal totalmente, mas eu estou tendo o meu posicionamento aqui, estarei junto com os funcionários públicos, estarei junto dos professores municipais, como é a minha obrigação lutar pela melhor educação da cidade. Perfeito, Toninho. Eu queria considerar algumas coisas aqui,
Primeiro que no mês de janeiro, né, o salário referente a dezembro, eles já aplicaram, como você disse, eles já aplicaram a lei, então eles pagaram... Um decreto, né? Decreto, lei não. Agora eu me enganei e quase joguei a bola para o governo, né? Aplicaram o decreto ilegal, né? E pagaram 1/3 a menos da ampliação de jornada, inclusive das suplementares. Sim. E depois eu posso falar sobre isso, mas eu acho que é mais ou menos a mesma coisa, eu acho que as pessoas estão conseguindo entender. Então, as pessoas receberam menos, apesar de que no final de dezembro nós tínhamos feito um acordo com o senhor Pedro de Sá, onde nós cedemos, onde nós podíamos ceder. Foi feito um acordo no dia 21 de dezembro. Né? Naquele momento, ele se comprometeu em fazer um outro decreto, né? Em que os professores que faltassem 45 dias no ano, que não poderiam ampliar a jornada no ano seguinte. Então nós aceitamos essa condição, porque nós entendíamos que o que o governo queria fazer era garantir que não diminuir o absenteísmo, ou seja, diminuir a quantidade de falta dos professores. Embora eu entenda que não é esse o caminho, né, porque não é punindo, porque muitas vezes o professor falta por questões realmente de saúde. É muito grave isso, e nem sempre a saúde é física, muitas vezes ela é emocional. Sim. Pelas condições difíceis de trabalho, né? Muitas vezes a pessoa passa um estresse tão grande num dia que não consegue trabalhar no dia seguinte, pelas dificuldades mesmo. Às vezes, num dia de intenso calor, o secretário diz que o calor não incomoda, não interfere na educação, né? Menino, eu vou ter que te interromper essa aí, cara, na boa, eu peço desculpa mais uma vez aí. Não. Como é que pode? Eu tenho andado nas escolas aí, Benedito, né? A partir do momento que eu me coloquei à disposição dos funcionários públicos e até da população, porque quando você briga em prol professores, você está brigando pelas nossas crianças, nossos adolescentes. Quando eu ouvi ele falando isso na rádio, fiquei abismado. Onde esse cara estudou, o que ele fez... O tempo que ele estudou, a temperatura global do mundo era diferente, Berinho. Hoje, para você ter uma ideia, se uma sala de aula não tem ar-condicionado, os alunos estudam suando. Eu tenho várias escolas aí, dá dó das crianças nossas hoje. Sim. Você vê as crianças na situação que estão hoje. Quem vai incentivar aquela criança? O professor também sofrendo, o docente também sofrendo ali, né? Sim. E o cidadão que é secretário de educação não está preocupado com as nossas crianças. E o pior, Breno, disso tudo, que um cara desse foi candidato a prefeito da cidade. Exatamente. Eu fico olhando, é uma crítica mesmo, eu vou fazer crítica agora, acho que a gente tem que partir para esse lado aí, no sentido de que, como é que pode um cara ser candidato a prefeito por 2 vezes? É funcionário público há quase 40 anos, né? Tem vários exemplos de funcionário público lá que ele tem, e ele não está, hoje como secretário, tem assumido a responsabilidade de vice-prefeito, secretário de planejamento, secretário de cultura e hoje secretário de educação, e ele não está preocupado com as nossas crianças. Do meu ponto de vista, com todo respeito, Berê, eu vou te chamar de Berê porque isso para mim é uma falta de responsabilidade, querer o bem das pessoas, querer o bem do funcionário público, né? Eu estive na escola e Berê, eu vou falar para você, eu me sinto até mal, eu como vereador hoje, me sinto mal em uma escola, apenas existe sim o ar-condicionado, né? Lá no local, mas não está funcionando manutenção. Uma manutenção, Berê. Sim. Sabe? Você é professor, você sabe a dificuldade. A minha esposa também é professora. Nós sabemos a dificuldade de um professor manter umas crianças na sala de aula, né? Inclusive agora também tem um outro assunto aí, que ele está aumentando o número da... Que é outro assunto que nós vamos entrar daqui a pouco, né? Nós vamos chegar lá. Né, Berê? Sim. Então eu te interrompi aí, porque quando fala-se do secretário de Educação, eu fico muito indignado. Já pedi para o prefeito, vou pedir novamente agora para o prefeito. Ele deve estar nos ouvindo lá. Prefeito, pense e avalie. Já pedi para o senhor várias vezes, vou pedir aqui publicamente novamente. Hoje
esse cidadão que está como secretário de Educação, ele não tem a capacidade para administrar a Secretaria de Educação. Além disso, que ele está com mais 2 secretarias e é vice-prefeito ainda. É lamentável isso aí. Eu peço desculpa, viu, Berê? Sim. Peço desculpa porque a gente vê as coisas cada dia pior, né? Mas pode falar, Berê. Está correto. Não, e tem mais, viu? Tem, assim, também na gestão tem gente que acha que tem que economizar em cima do salário dos outros, tá? Eu estou só dando a dica. Mas ele ganha um bom salário, né, Berê? Ele ganha um bom salário. Bom salário, né? Tem gente que ganha um bom salário e acha que tem que economizar. Tirar dos outros, né? Né? Berê, mas eu acho que agora eu quero ser indelicado não, mas eu veu ter que ser... porque agora eu acho que vamos entrar no outro bloco agora. Eu vou pedir para você já falar sobre esse assunto no outro bloco. Pode ser, não? Pode ser, sim. Pode ser? Pode. Desculpa estar te interrompendo aí, já me deram um toque ali. O Edson está ali antenado ali, o cara... Ok. Já deu um toque. Passa muito rápido, é 1 hora... Mas é rapidinho, foi 30 minutos. Pessoal, vamos lá para outro bloco lá. Perfeito. O Berê vai estar passando para vocês aí toda essa questão, essa problemática da educação, onde que vocês precisam ter essas informações para não ouvir, né, o poder público falar algo que não é verdade para a população. Daqui a pouco estamos de volta. Um abraço. Bate-papo com Toninho Vieira, aqui na Rádio Cubatão. Olá, ouvintes. Estamos de volta agora com o bate-papo Toninho Vieira. Eu acabei interrompendo o Berê aí, que ele estava iniciando, mas temos que ir para outro bloco, né, Berê? Gostaria que você fique à vontade aí, que você ia colocar algumas questões aí, pode ficar à vontade. Isso, eu ia falar sobre a fundamentação do decreto, que é a súmula 473 do Supremo, né, que foi colocada pelos procuradores aqui. E eles colocam que quando que a administração pode anular os seus atos com derivados de vícios, que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos e tal, né? Por motivo de conveniência e oportunidade. Só até aí. Mas na súmula diz, respeitando os direitos adquiridos. Isso não foi colocado, né, na justificativa. E ressalvada... Desculpa, Berê, você está falando dessa justificativa em cima da onde? Em cima do decreto que mexe na nossa... Ah, correto. Então a Procuradoria já se posicionou em relação a isso aí. Ela se posicionou e ela diz, só que ela coloca só uma parte da súmula, onde fala de direitos adquiridos... Não foi colocado. Não foi colocado. Não, e ressalvado em todos os casos a apreciação jurídica, né? Ou seja, existe já um direito que está consagrado na lei. E isso a Procuradoria não levou em conta. Então o que eu quero dizer é o seguinte, por que os procuradores em determinados momentos, né, como em 2009, eu falei isso ontem lá na sessão, porque em um momento eles consideraram que estava correto regulamentar, né, e seguiram o que dizia o corpo da lei, regulamentaram, né, para se adequar à jornada da lei federal, e depois de 7 anos... em total silêncio, não contestaram, porque eles são guardiões da lei, né? Exatamente, são os guardiões do governo municipal, responsáveis, né, para olhar as leis, para que o governo não erre. Eles não são agentes políticos. Né? Então, eu fico muito triste de ver que, alguns anos depois, os próprios procuradores, que num momento disseram uma coisa sobre a legislação vigente, num outro momento se colocam contrários e dizem que tem que ser feito de outra forma e fazem isso e deixam o governo mexer em direitos que estão garantidos em lei federal. Berê, é bacana você falar sobre isso e nós vamos voltar a um assunto, porque eu falei com o procurador-geral hoje do município. Conversei com ele, fiz algum questionamento para ele justamente em cima da gratificação. Mas eu vou procurar também saber sobre esse assunto, da forma que foi colocado. Se você está falando, eu acredito muito e confio muito em vocês. Tem que ser corrigido. O procurador não pode fazer isso, tirar, dar uma condição para um e tirar, dentro da lei, o que é de obrigação do governo municipal. Sim. Ele não pode fazer uma constatação dentro de um processo, de um decreto, esquecer que você tem os seus direitos. Né? Então isso aí é inadmissível. Inadmissível. Eu quero dizer, Toninho, que é o seguinte, olha, esse decreto mexeu no bolso, e aí eu estava, não concluí a fala, mas eu quero dizer o seguinte, que o acordo feito em dezembro com o Pedro de Sá não foi cumprido, porque ele, inclusive na nossa Assembleia, ele disse
né, na nossa Assembleia. Durante a Assembleia ele fez contatos telefônicos para ajustar algumas coisas. Né? Os professores, nós íamos falando para os professores presentes, então fomos ajustando algumas coisas. Ele ligava para o presidente, ora para o presidente, ora para o colega, para o Maicon. E aí a gente foi ajustando e aprovamos na Assembleia, só fizemos uma ressalva, né, que era não mexer na 22. Aliás, fizemos, eu acho que 2 ressalvas. Tinha um outro tema lá que eu não me recordo agora e não vou arriscar falar. Mas fechamos o acordo ali e votamos. A Assembleia votou. Ou seja, ele fez um acordo com a categoria de retirar esses 3 decretos, inclusive, né? Porque nós não concordávamos com esse do número de alunos que a gente vai falar daqui a pouco. Sem dúvida, isso é um assunto sério. Só que né? passou janeiro, aí em janeiro eles aplicaram e aí reduziram 1/3 dos vencimentos relativos a dezembro, certo? Das ampliações e das suplementares. E no dia 1º de fevereiro, já com atraso no processo de atribuição de aulas. As aulas atrasaram esse ano porque a SEDUC porque eles haviam feito esse decreto e atrasou o processo de atribuição de aulas. Deixar bem claro, por culpa da SEDUC. Aliás, por culpa do secretário de Educação. Exatamente. É isso. Eles atrasaram o processo porque eles tinham feito um decreto que mexeu com toda a estrutura. Né? Nós fizemos uma assembleia no dia 1º de fevereiro, na frente da escola Lorena, e o secretário apareceu lá. Eu estava presente, viu? O Toninho estava presente, você estava lá. Para resolver um problema dos professores infantil 1 e 2, que foi colocado em ex officio. E conseguimos resolver, graças a Deus, né? Isso. Graças a Deus. Pode continuar. Naquele momento ele participou, os professores fizeram uma pressão, ele foi lá e falou. E isso, se quiserem, tem nas redes sociais, podem procurar na página do SINDI-PMC, que está lá o vídeo postado. Esse vídeo já atingiu cerca de 40 mil pessoas. Tá? O Pedro de Sá diz naquele vídeo, né, que ele, primeiro, que foi feito o pagamento errado, que seguiram o decreto, mas de forma equivocada, que no final do mês de fevereiro seria devolvido, os valores seriam devolvidos, né? E vai além. Ele fala que nos próximos dias ele ia publicar o novo decreto de acordo com o que havia sido combinado. Né? Só que, no dia seguinte, ele vai para a mídia e diz que vai manter do jeito que está. Né? Ele diz no rádio, diz na TV. Ou seja, ele não cumpre a palavra. É um governo que não cumpre o acordo. Ele faz um acordo com o servidor. Esse acordo é submetido à Assembleia Geral Extraordinária. Nós confiamos na palavra dele, nós fizemos isso em mesa, com a presença de secretários, com a presença do prefeito. E não cumpriu. E falou, depois desmentiu. Falou que não ia mais cumprir. E aí, só para terminar essa fala, Toninho, nós entramos com uma ação judicial. E aí ele usa esse artifício dizendo que, e nesse ponto ele parece nos chamar de idiotas, ele diz que agora ele não pode fazer acordo porque tem uma ação judicial. Eu quero saber, e eu pergunto aqui, né, para o público, para a população, que também não é boba, desde quando não se pode fazer um acordo se há uma ação judicial, quando há uma ação judicial? Ao contrário, né, tendo uma ação judicial, torna-se ainda mais fácil fazer acordo, porque pode, sim, na frente do legalmente, juiz, né, colocar o termo do acordo, anexar no processo, talvez até extinguir o processo, se as partes entenderem que aquilo satisfaz a lide, né, então extingue-se o processo, arquiva-se. Não é? E ele usa esse artifício para dizer que não pode mexer, que vai manter assim. E as pessoas perderam dinheiro, as pessoas não estão conseguindo pagar suas contas. Tem professor aí que recebeu R$800 de salário. Tem gente que não está conseguindo comprar comida para dentro de casa. E vem cuidar dos filhos, dar aula para os filhos da população de Cubatão, gente. Isso é muito sério, muito triste. Vai chegar um momento que vai ter professor que não vai poder vir trabalhar porque não tem dinheiro.
sabe? Que não vai sobrar dinheiro para condução. Então, isso é um caso muito grave para quem fez concurso, para quem tem nível superior. Nós temos professores na rede que têm mestrado. MBA, né? Tem um monte deles, sabe? Principalmente os mais jovens, que vieram com o sonho de uma carreira. Sabe? Os mais jovens são os que têm melhor formação. As melhores formações. Os da geração de 10, 15 anos para cá, né? Esses que se formaram há 10 anos, há 8 anos, esses estão muito bem formados, estão na rede e muitos já estão saindo. Agora mesmo saiu um que está desprezando. O professor Hugo tentou, eu falei, ainda insisti, falei, Huguinho, tenta, pega uma licença sem vencimentos. Aí ele falou, não, eu vou embora, para ganhar isso aqui, eu vou fazer o meu mestrado, sabe? E vou ficar lá com o que eu tenho, depois eu alavanco minha carreira em outro lugar. E é isso que está acontecendo, sabe? Com esse sucateamento da rede. Berê, eu estava ouvindo você falar agora aí, me bateu uma tristeza interna. Eu ajudei a eleger esse governo pensando que nós seríamos a diferença. Berê, infelizmente não estamos sendo a diferença. Nós estamos acabando com a vida de pessoas, seres humanos, professores que estudaram, professores que fizeram concurso, batalharam para poder dar aula para a nossa população. E hoje estão sendo julgados por pessoas desqualificadas. Por pessoas desqualificadas em que sentido? Desqualificado tecnicamente. Não ter conhecimento o que é a educação do município. É nesse sentido que eu quero falar. Quero falar para você que era aqui, ó, encarecidamente. Pensem bem o que vocês estão fazendo com o nosso município de Cubatão em relação à educação. Pense bem o que vocês estão fazendo. Vocês podem destruir a vida de várias crianças, adolescentes e jovens. A economicidade dentro da educação não existe. Tem que ter investimento. Tem que procurar melhorar, investir, seja na área de internet, né, na área de procurar dar curso para os professores. Anos o professor não é chamado para poder discutir algo dentro relacionado à educação. Anos. Então, beleza, eu fico triste com isso. Eu quero que eles pensem bem o que eu estou falando aí. Eu ajudei esse governo para poder a gente melhorar a cidade de Cubatão. Mas nós falando sobre isso aí, eu acho que tem uma pergunta aqui que o Edson está... É isso aí, Toninho. Vamos lá, Edson. É o seguinte, a gente está falando sobre o tema de hoje aqui, educação, mas como de praxe, os ouvintes também têm outras dúvidas, outros problemas. E tem aqui uma pergunta da Thaís, lá da Vila Esperança. Ela está criticando que deveria pavimentar os becos da Vila Esperança. Ela disse que arrumaram o bairro Morro do Índio, mas o beco não. Hoje pela manhã estava tudo cheio pela maré. Ela gostaria que tivesse pavimentação. Ela queria saber sobre essas obras de pavimentação na Vila Esperança. Como é que é o nome dela? É a Thaís, lá da Vila Esperança. Bom dia, Thaís. Obrigado aí por você estar fazendo as perguntas para nós. Mas eu quero falar um negócio para você. Infelizmente, a nossa cidade, na área de manutenção, fizeram um contrato com a empresa e só estão tampando buracos. Mas eu soube que a Vila Esperança toda está sendo asfaltada. Irregular, esse asfalto. Por quê? Para você fazer um asfalto, seja ela num caminho, seja ela onde for, tem que ter um tratamento de esgoto. Estou errado, Berê? Correto. Tem que ter uma drenagem. Porque esse asfalto que estão jogando lá, maravilha. Lógico que a população está... Poxa, que maravilha, não vão pisar na lama. Por pouco tempo vão pisar na lama, Berê. Porque os carros que passam, os ônibus que passam, né, eles vão destruir porque não tem drenagem, né? Uhum. Mas, infelizmente, eu acho que... Eu queria responder para nossa amiga aí, que eu acho que a Vila Esperança, sim, tem que ser batalhado para poder fazer urbanização. Não é um meia-boca. Meia-boca não serve mais, não cabe mais. Nós estamos no século XXI. Eu acho que é o momento agora de investir com urbanização, tanto na Vila Esperança como na Vila dos Pescadores, como está sendo feito nas cotas. Eu acho que isso dá qualidade de vida para nossas crianças, que tem muitas crianças, né? Nós temos quase 30 mil habitantes da Vila Esperança. Infelizmente, a forma está sendo feito, eu acho que o populismo ainda está sendo mantido na nossa cidade, viu, Berê? O populismo ainda está sendo mantido na nossa cidade. Lamentável. Né? Infelizmente, isso aí eu estou falando aqui porque
A gente tem que ser agora, claro, com a população, acho que não dá pra gente poder, mas não cabe mais nós, pelo menos falar em meu nome, Toninho Vieira aqui, ver a situação acontecendo da forma, né, errada, né? Em frente ao SESI, lá no bairro Parque São Luís, onde os moradores lá estão reivindicando já até no governo da própria do governo anterior. A rua toda estourada, a Irmã Valderez, como a rua paralela também. E até hoje só tamparam os buracos, não fizeram o asfalto. Isso é uma cobrança que eu vou fazer. Eu farei um novo vídeo lá para cobrar o governo municipal para que ele tome providência também em relação a isso aí. Infelizmente, Berê, faz tempo que a gente não conversa com o governo, mas eu acho que a função do vereador é legislar. Quero falar aqui para os ouvintes, é legislar e fiscalizar e cobrar a manutenção da cidade. E é o que eu farei, tá? Perfeito, Toninho, é isso aí. Mas, Berê, eu acho que nosso tempo está acabando, né? Nosso tempo está acabando, mas eu quero te fazer uma pergunta aqui importantíssima, né? Sobre a gratificação. Berê, conversei com o procurador hoje, Molina. Ele deixou muito claro para mim, é um cara que eu gosto muito, confio muito no procurador. Ele fez a constatação, sim, em 2017, para poder, num prazo legal e favorável, a gratificação, mas parece que logo vai ter um julgamento aí, né? No Tribunal de Justiça. Eu fiz algum outro questionamento que eu não vou colocar aqui pontualmente, mas será que o governo atual ele tem ideia? Ontem eu coloquei um requerimento para fazer o estudo dentro do cargos e salários dos funcionários públicos. Mas será que esse governo tem ideia do caos que vai virar se caso cair essa gratificação para os funcionários públicos superior? Será que o governo tem ideia? Porque ontem até na Câmara a vereadora falou que o secretário de Educação falou, olha só, que está em estudo sobre a gratificação. O secretário, porque ele não é prefeito. Ele não está eleito prefeito, ele é secretário de 3 secretarias, mas ele não é prefeito. Mas a vereadora falou que ele falou que está em estudo. Se está em estudo, se amanhã bater o martelo em Brasília, falando que está... peça a Deus que não aconteça, viu, Berê? Peço muito a Deus mesmo. Berê, será um caos para o funcionário público. É isso mesmo, né? É isso. Eu não quero nem pensar, porque, veja, com esse achatamento, com a falta de uma política salarial, né, com essas perdas por conta desses decretos, né, e mais a perda de 30% sobre o quase nada que nós recebemos, eu acho que não se sustenta mais o serviço, né, público. Vai ficar inviável. Vai ficar inviável trabalhar. As pessoas vão ficar com um salário mínimo. Né? Quer dizer, é impossível. Então tem que ter uma política, tem que ter seriedade, porque tem muita gente achando bom que aconteça isso. Eu vi gente no governo, e eu não vou citar nomes aqui porque eu sei que é gente que gostaria de ser citada para criar processo, né? Mas eu vi gente falando que quer que acabe Caixa de Previdência, que tem vontade de criar um instituto para tirar das mãos do governo e que acha que todo mundo deveria ir para o sistema comum, sabe? A gente ouve coisas que surreais. A gente ouve coisas surreais de pessoas que querem realmente acabar. Então é um governo que não tem um projeto para quem contribuiu, para quem trabalhou por essa cidade, para quem construiu, para quem dedicou a vida, sabe? Infelizmente, assim. Eu teria uma série de coisas para falar. Tem bastante coisa, né, Berê? Tem muita coisa. Ontem vocês tiveram 10 minutos para falar 10 sobre... 10 minutos a gente Foi não muito consegue pouco, né? falar. Não consegue, né? Berê, aqui também nós temos 30 e 30, dá 1 hora. Isso é um pouco tempo. É pouco tempo, mas, Toninho, eu só precisava falar o seguinte. Fica à vontade. Essa questão também do decreto que fala sobre a quantidade de alunos nas salas de aula, a prefeitura tomou para si um direito que ela não tem, que é regulamentar, né,
a quantidade de alunos, a abertura de escolas, o credenciamento, a fiscalização, porque tudo isso é atributo do Conselho Municipal de Educação. Tá? Existe uma normativa para isso, conselho, porque são conselhos, né? Então, existem as leis de educação federais, tá? Por exemplo, a LDB, a Lei do Piso, etc. A LDB remete para o Conselho Nacional de Educação, que regulamenta, e isso ele regulamenta para os entes federativos, ou seja, para os estados e para os municípios. E os estados e municípios têm os seus conselhos. Então, os conselhos estaduais de educação e os conselhos municipais. Cubatão tem um, né? Conselho Municipal de Educação, que hoje é presidido pelo Paulo. Já foi presidido aqui na rádio. Isso, foi presidido por mim, foi presidido pela Nilza, pelo Fábio Ferreira. Eu acho que teve mais alguém, o professor Dair, que é aposentado. O Fábio Ferreira fez um documento muito bom, né, falando da quantidade de alunos. Só para vocês, ouvintes e pessoas que estão assistindo, a quantidade de alunos para a Educação Infantil 1 é recomendada pelo Conselho Nacional de Educação de 6 a 8 alunos por professor. O senhor Pedro de Sá, né, está colocando até 18 alunos por professor. Eu não vou nem citar as outras séries, porque em todas elas ele aumenta, não vou nem citar as outras, né? Mas em especial nesse caso aqui, vocês imaginem um adulto cuidando de 18 crianças para alimentar, escovação de dentes, troca de fralda, olhar se a criança não se machuca, fazer as brincadeiras lúdicas, fazer a brincadeira, fazer as atividades pedagógicas, né? Tomar todos os cuidados. Vocês imaginem um professor para 18 crianças na mesma faixa etária. Tá? Ele mais que dobra a quantidade recomendada, aliás, orientada em vários documentos do Conselho Nacional de Educação. Conselho Nacional, né? E que já está regulamentada no mesmo nível aqui no Conselho Municipal de Educação. Ou seja, não segue nenhum tipo de regra, nenhum tipo de norma. Nenhum tipo de lei. Nenhum tipo de lei. Então é esse o governo e a secretaria, o secretário de Educação que nós temos, né? E é isso que está posto. Então eu vejo a destruição colocada, eu vejo o desestímulo e só nos resta brigar. Os professores têm que entender que hoje perder um dia, perder 2 dias não significa nada perto da situação lamentável na qual nós nos encontramos. Nós vamos perder no 13º, nós já perdemos metade do percentual de férias e agora nós vamos perder muito mais, porque se a gente vai ter o desconto, né, da remuneração nos feriados, das ampliações, nós vamos ter o desconto no meio do ano, quando tiver o recesso, nas férias, como aconteceu esse ano, o 13º vai ser menor. Ou seja, nós estamos perdendo tudo, né? O desconto da Caixa de Previdência diminuiu, fora a diminuição de mutuário, mas diminuiu a receita da Caixa de Previdência e vai prejudicar ainda mais. Está rodando ao contrário, né? Está rodando ao contrário. E a economia do município? Quantas pessoas não podem mais almoçar no município aqui? As pessoas têm que trazer marmita, sabe? Faz um ovo mexido, um macarrãozinho com carne moída. É impressionante. Você tocou no assunto agora, Berê. Impressionante. Eles proibiram o funcionário da escola almoçar na escola. O que impede um funcionário que se dedica a vida toda dentro da escola, ele não ter o direito de poder comer na escola? Sim, a merenda escolar, sim, é para as crianças. Mas, poxa, um funcionário público, o que interfere você ter lá 12, 14 professores que estão almoçando, ter o direito, né? Eu acho que qualquer empresa do mundo, qualquer empresa pública, dá o direito para que o funcionário... É isso que falta, Berê. Sabe o que falta? É entender que o profissional da educação ele tem que ter ar-condicionado na sala,
que ele tem que ter uma classe de aula não com piso quebrado, não com a laje caindo, não com o forro estourado, não chovendo dentro da classe. Você entendeu? Falta de respeito pelo professor. É isso que está faltando, Berê. A partir do momento que não importa nem que os alunos fiquem numa classe sem manutenção, toda danificada, e o professor, meu amigo, é igual eu ouvi o governo falar. A porta é a serventia da casa. Isso foi um maior impacto político da nossa cidade. Fiquei muito chateado com tudo isso, vou repetir aqui. Isso não se faz com funcionário público, isso não se faz com o profissional da área de educação. Aliás, com profissional nenhum, Berê. Eu trabalho numa empresa privada e lá nós somos respeitados. Não importa se você é faxineiro, qual é a sua qualificação dentro das empresas. Então as empresas procuram, que falta, Berê, é gestão. Mas eu vou cobrar. Tem que ter gestão. Essa é a minha função. Pode falar, Berê. Então, Toninho, é isso e mais... Desculpa a minha... Correto. Eu estou indignado com tudo isso, eu acho que... Todos nós, né? Eu peço encarecidamente o apoio da comunidade, peço aos meus colegas professores e aos demais servidores que se organizem nessa luta contra esses abusos do governo, contra esse autoritarismo. Os comerciantes precisam pressionar esse governo, a Câmara precisa se sensibilizar, colocar a sua comissão de educação para discutir, a sua comissão de assuntos jurídicos, né, para discutir. Já pedi para que fosse aberta uma SEV. Vou conversar com a presidente da comissão. Caso se ela não abrir, eu mesmo vou abrir essa SEV para que seja discutido sobre esse assunto dentro da educação do município. Viu? Sim, e pode contar. Eu acho que isso é importante para poder estar discutindo isso aí. E pode contar. Eu respeito, eu tenho certeza. Aliás, eu tenho certeza que a presidente, que a vereadora lá, ela vai abrir essa comissão. Eu tenho certeza que é uma pessoa capacitada, é uma pessoa que está de vereadora hoje porque é merecedora, mas eu tenho certeza que ela vai... Isso. E podem contar com o sindicato e com a indicação de pessoas que não são do sindicato propriamente, mas pessoas que são capacitadas para levar os temas, para discutir os temas, né? Porque nós estamos ficando empobrecendo, né? Aliás, nós não éramos ricos, né? Mas nós estamos ficando mais pobres ainda e o município está perdendo muito mais com isso. Olha só o quanto de comércio fechando. Isso é culpa, né, dessa precarização do serviço público, gente. As lojas que fecham porque não tem gente mais para consumir. Né? É verdade, então, verdade. A economia está girando ao contrário e o governo está aprofundando muito mais a crise do município. Isso está tão claro, é cristalino. Né? Então, o que se tem que fazer é reverter essa política que está equivocada. E não adianta falar que vai fazer economia, que vai gerar, que está... Porque o que eu ouvi dizer, né, várias vezes pelo prefeito é de que estava corrigindo distorções. O prefeito ele conduz a cidade olhando no retrovisor. Qualquer hora ele vai culpar os 6 Manuéis que vieram para Cubatão, né, na época da colônia, sabe? Porque tudo é lá atrás, tudo é do passado. Verdade. Agora, em 1 ano e 3 meses de governo, ele não conseguiu apontar nada. Pelo contrário, destruiu o que tinha. Nos piores governos, eu vou terminar, no pior momento do governo Márcia Rosa, não faltou... Teve vários contratos emergenciais de merenda, apontamos muita coisa, tivemos que rejeitar contas lá no conselho, né? Mas não faltou merenda, não faltou uniforme escolar, não faltou material escolar. E não deixamos de receber salário. Nós não tivemos reajuste, mas não deixamos de receber salário, atrasou o 13º, né? Mas essas coisas aconteceram, enfim, então hoje eu não consigo entender Berê, o que se passa. Agradeço aí a tua presença, nós estamos no final do programa. Agradeço muito, fico muito grata. Eu acho que esse bate-papo é importante porque a população precisa ouvir um professor, vice-presidente do sindicato. Eu acho que é fundamental para que eles entendam a problemática, um pouco da problemática da educação do município. Te agradeço de verdade. Teremos outras oportunidades
para que nós possamos discutir aqui na Rádio Cubatão, aqui no Bate-Papo com o Toninho Vieira. Eu fico muito grato, mas infelizmente estão acabando o programa Bate-Papo com o Toninho Vieira. Quero aqui dizer que estou do lado de vocês, estarei do lado de vocês com muita fé em Deus, primeiramente Deus, porque nós temos que agradecer a Deus. Nós erramos, e estou pedindo publicamente aqui desculpa para os funcionários, que eu errei lá em março. Errei em março. Peço perdão para vocês, peço desculpas, mas eu vou corrigir com muita fé em Deus. Tá certo? Um grande abraço a todos, um excelente resto de semana para vocês no final de semana. Que Deus abençoe. Benê, obrigado, meu irmão. Obrigado mesmo. Toninho. Deus abençoe. Obrigado a todos.